Olá, eu sou o professor Lucas Neto. Sejam bem-vindos a mais um programa Escola Bíblica no seu lar. Hoje nós vamos estudar a lição de número 3, que tem como título O Crescimento do Reino de Deus. Indubitavelmente, o tema Reino de Deus é central no Evangelho de Cristo, segundo Mateus, Marcos, Lucas e João. Pois das 86 menções feitas sobre este reino em ordem decrescente, Mateus se manifestou em 36 versículos, o médico Lucas em 32 versículos, Marcos em 15 versículos e o apóstolo João em 3 versículos. Nesta lição, estudaremos o reino de Deus quanto às suas dimensões, suas características com relação à sua existência, sua universalidade e chegada à terra, sua imperativa proclamação a todos os homens, os requisitos morais e espirituais para entrar neste reino, bem como as virtudes exigidas para viver no reino de Deus. Finalizaremos então o nosso estudo identificando o reino de Deus nos céus e na terra. As dimensões do reino de Deus. O reino de Deus apresentado no Evangelho de Cristo, segundo os descritivos dos evangelistas Mateus, Marcos, Lucas e João, nos remete a compreender este reino em primeiro lugar, num plano metafísico, isto é, numa dimensão espiritual. Entretanto, os autores dos escritos do Evangelho de Cristo, particularmente cada um em sua visão, também configuram este reino numa dimensão material no tempo presente, bem como em tempo futuro, aqui no planeta Terra, abordando então sistematicamente este reino, as seguintes características que tipificam a sua essência a saber. Então, as características mostradas pelos 4 evangelistas com relação à essência do reino de Deus, em primeiro lugar, eles mostram a prova da sua existência, ou seja, da existência do reino de Deus. Em segundo lugar, eles mostram a sua universalidade e a sua chegada à terra. Em terceiro lugar, eles mostram a condição imperativa de sua proclamação a todas as pessoas. Em quarto lugar, eles mostram também o estabelecimento dos requisitos morais e espirituais para a entrada neste reino. E, por último, eles também mostram as virtudes exigidas, melhor dizendo, para viver no reino de Deus. Vamos falar agora sobre cada característica e, considerando os versículos bíblicos sobre o reino de Deus, exarados pelos evangelistas Mateus, Marcos, Lucas e João, em seus escritos, a centralidade de Jesus como Senhor deste reino. Então, considerando esta condição de que Jesus é apresentado como o ponto central deste reino, então agora nós vamos expor todos os pontos sobre a essência do reino de Deus que nós acabamos de mencionar. E isto a partir da prova de sua existência até as virtudes intrínsecas de um cidadão celestial para viver no reino de Deus, refletindo assim a integralidade e genuinidade do reino dos céus.
a prova da existência do reino de Deus. O apóstolo João, como prova da existência do reino de Deus na dimensão espiritual, revela nas Escrituras Jesus Cristo como o Rei único, absoluto e eterno deste reino, corroborado então por Lucas e Mateus, que ratificam este reino na eternidade. No Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 18, versículo 36, diz assim a palavra do Senhor. Respondeu-lhe Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora, o meu reino não é daqui. Então Jesus agora aqui fala sobre um reino espiritual, na sua dimensão espiritual. O seu reino, e ele como o rei deste reino. No Evangelho de Jesus, segundo escreveu o médico Lucas, no capítulo de número 13, versículo 28 ao 29, diz assim a palavra do Senhor. Lucas 13, 28 ao 29. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes o reino de Deus. Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas, mas vós lançados fora. Muitos virão do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e tomarão lugares à mesa no reino de Deus. Jesus aqui fala exatamente sobre este reino na dimensão espiritual. No Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 6, versículos 9 ao 10, diz assim a palavra do Senhor. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Portanto, um reino aqui prescrito na dimensão espiritual no céu. Portanto, aqui, então, nós vimos este primeiro ponto da característica do reino de Deus, que é a prova da sua existência. Vamos falar agora sobre a universalidade e a chegada do reino de Deus à terra. O médico Lucas anuncia o caráter da universalidade e a chegada do reino de Deus em sua dimensão material na terra, através da pessoa de Jesus Cristo, com suas benesses, curas, milagres, sinais, prodígios, maravilhas e, sobretudo, vida eterna, sendo acessível para todas as pessoas sem qualquer acepção, segundo a opção de escolha de cada um em fazer parte ou não deste reino dos céus. Lucas capítulo 13, versículos 18 e 19, diz assim a palavra do Senhor. Médico Lucas, capítulo 13, versículos 18 e 19. E dizia: a que é semelhante o reino de Deus? E a que o compararei? É semelhante a um grão de mostarda que um homem plantou na sua horta e cresceu
e fez a árvore, e as aves do céu aninharam-se nos seus ramos. Portanto, aqui o próprio Senhor Jesus, através da parábola do grão de mostarda, coloca este reino como semelhante a um pequeno grão em que, ao florescer e crescer na terra, se transforma numa grande árvore e todos os passarinhos procuram aninhar-se nesta árvore como forma de proteção, de vida e vida com abundância. Portanto, aqui há uma proclamação do reino de Deus na terra. Lucas volta a mencionar isso no capítulo 10, versículos 9 ao 11, quando ele diz: curai os enfermos que nela houver, e anunciai-lhes a vós outros, está próximo o reino de Deus. Quando, porém, entrardes numa cidade e não vos receberem, saí pelas ruas e clamai: até o pó da vossa cidade que se nos pegou aos pés, sacudimos contra vós outros. Não obstante, sabei que está próximo o reino de Deus. E aqui o médico Lucas fala sobre a chegada do reino de Deus à terra através da pessoa do Senhor Jesus Cristo. E neste sentido, nós então temos aqui esta característica fundamental de que o reino de Deus, ele é universal, é para toda a humanidade, e que ele chegou à terra através da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Terceira característica, a condição imperativa da proclamação do reino de Deus a todas as pessoas. Considerando a real existência do reino de Deus, sua universalidade e chegada na terra com seus benefícios materiais e espirituais, se torna imperativo a sua proclamação a todas as pessoas pelos seus legítimos representantes, que no caso aqui foi inicialmente através do ministério de Cristo, ou seja, de João Batista, que anuncia, depois Cristo e os apóstolos, e na sequência os discípulos de Jesus e a igreja, que recebeu do Senhor Jesus esta grande comissão para sabiamente confrontar o pecado e anunciar o plano de salvação e a vida eterna para todas as sociedades constituídas no mundo inteiro e sem qualquer omissão. Os 4 evangelistas fizeram inúmeros registros desta imperativa proclamação do Evangelho de Cristo. Entretanto, nós queremos destacar a marcante alusão feita por Marcos a este preceito de anunciar a todo mundo o Evangelho de Cristo. E isto está escrito no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, no capítulo de número 16, versículos 15 ao 20, que diz o seguinte: e disse-lhes: ide por todo o mundo, e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem.
Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. Mateus capítulo 28, versículos 18 ao 20, diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Portanto, neste contexto, é imperativo que os discípulos de Cristo, ou mais especificamente, os cristãos, anunciem a palavra de Deus em todo o mundo. Anunciem o reino de Deus em todo o mundo. Vamos passar agora para a quarta característica do reino de Deus, que são os requisitos morais. Os requisitos morais e espirituais para entrar no reino de Deus. Os evangelistas Mateus, Marcos, Lucas e João, ou seja, os 4 evangelistas, evidenciam em seus escritos vários requisitos de ordem moral e espiritual para entrar no reino de Deus, tais como o arrependimento de pecados, a humildade, a obediência, a capacidade de perdoar, a prática da justiça de Deus, a consagração e o amor ao Senhor Jesus, a prioridade em buscar o reino de Deus e tantos outros requisitos. Entretanto, um dos mais notáveis, ou uma das mais notáveis passagens bíblicas sobre o ver e entrar no reino de Deus foi consagrada pelo apóstolo João, em que ele relata a conversa de Jesus Cristo e um grande líder dos judeus chamado Nicodemos. Em síntese, Jesus disse-lhes que, em primeiro lugar, para ver, isto é, contemplar o reino de Deus, é necessário nascer de novo. E para entrar, no caso, em primeiro lugar, para ver, isto é, contemplar o reino de Deus, é necessário nascer de novo. Agora, para entrar, isto é, fazer parte deste reino, é necessário nascer da água e do Espírito. João, capítulo de número 3, Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 3, versículos 3 ao 5, diz assim a palavra do Senhor. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O nascer de novo se reporta à origem do novo nascimento, isto é, nascer do alto, nascer de novo pelo Espírito,
ter uma nova vida no Espírito, para assim ampliar a visão circunscrita ao mundo natural para o mundo sobrenatural. E, por conseguinte, passa-se a enxergar o reino de Deus e o alvo principal, que é a vida eterna. Nicodemos não entendeu este significado, mas a partir de sua míope visão, alienada ao mundo natural, achou que o nascer de novo seria nascer novamente a partir do ventre materno. O nascer da água e do Espírito se reporta ao meio pelo qual se obtém o novo nascimento, que é pelo Espírito, através de uma lavagem regeneradora e renovadora, simbolizada, no caso, pela água espiritual, ou seja, a palavra de Deus, com a livre ação do Espírito Santo. Isto quer dizer que é a palavra de Deus que transforma o homem interior. É a palavra de Deus que restaura aquele que pecava quando entrega sua vida a Jesus Cristo e internaliza a palavra de Deus em seu coração. Este não peca mais. E quando peca, é advertido, arguído pelo Espírito Santo, e ele se arrepende imediatamente. Não são leis, não é pela força que o homem é transformado, mas pela palavra de Deus. E daí a ordem imperativa de Jesus, para que esta palavra seja proclamada em todos os lugares do mundo. E, portanto, para ver e entrar no reino de Deus, é necessário nascer de novo e depois nascer da água e do Espírito. Como última característica da essência do reino de Deus, nós temos então as virtudes para viver no reino de Deus. O evangelista Mateus registra o Sermão do Monte, proferido por Jesus, trazendo em seu bojo um modelo padrão de um código de conduta ética cristã, onde são enaltecidos os pobres de espírito, os que choram, os mansos, os que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos, os limpos de coração, os pacificadores e os que sofrem perseguições por causa do reino dos céus. Estas virtudes, anunciadas pelo Senhor Jesus no monte, são espirituais, porém se configuram também por comportamentos de ordem moral e não podem ser recebidos naturalmente, ou seja, só são recebidos através da ação do Espírito Santo. Leamos então o Sermão do Monte, no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 6, dos versículos 3 ao 10, que diz, ao 11: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo,
disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. O reino de Deus nos céus e na terra. Apresentado pelos notáveis evangelistas, como já bem aqui dissecamos na nossa lição, o reino de Deus ele existe na dimensão da eternidade, onde Jesus é o supremo rei e governa com poder e autoridade o seu reino, mas também existe na dimensão terrena, em cada pessoa que, ao entregar a sua vida a Jesus, se reveste de sua cidadania celestial e pratica os preceitos divinos de forma natural sob o domínio do Espírito Santo. A Bíblia Sagrada anuncia que haverá um dia em que o reino de Deus será consumado pragmaticamente, ou seja, na prática, na terra, segundo o plano inicial do Jardim do Éden. Em tempo futuro, este reino será restabelecido ou estabelecido no milênio. Evento escatológico anunciado pelo apóstolo João no livro de Apocalipse, caracterizando-se pelo governo de Cristo em conjunto com a sua igreja por 1000 anos, aqui na terra e posteriormente na eternidade. Apocalipse, capítulo 20, versículo 6, diz assim a palavra do Senhor: Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele os 1000 anos. Portanto, se reportando aqui ao milênio. Em resumo, o reino de Deus, ele existe na dimensão espiritual, existe dentro de nós, em cada um, no coração de cada um, está o reino de Deus. E também existe este reino na terra, que será estabelecido no milênio. Nós vamos então agora concluir a nossa aula dizendo que na relação sociedade versus reino de Deus, a humanidade dispersa em milhares de regiões geográficas, vivendo em diversas sociedades, conforme seus costumes, as suas tradições, as suas regras, as suas normas, os seus ordenamentos jurídicos, culturais, políticos, econômicos, religiosos e sociais, jamais terá nestes regramentos ou governos humanísticos o atendimento do anseio do homem interior, em sua completude de segurança, de paz e de felicidade. O que é que nós queremos dizer? Queremos dizer que nenhuma ideologia humanística, nenhuma filosofia, nenhum conhecimento humanístico, nenhum governo político, nenhuma economia, absolutamente nenhum instrumento terreno restaura, transforma o homem interior. Transforma o seu
comportamento em toda sua plenitude. Somente Jesus Cristo é quem transforma o homem. E a igreja, que recebeu a grande comissão do Senhor Jesus de pregar esta palavra em todo o mundo, deve ter como objetivo principal esta missão de levar esta palavra, de não ficar circunscrita aos alicerces e paredes dos seus edifícios. Deve ser uma igreja evangelizadora, uma igreja que vá onde o pecador está para pregar esta palavra, e aí sim nós teremos uma sociedade transformada. De acordo com o sábio rei Salomão, Deus pôs no coração do homem o desejo pela eternidade. E a igreja do Senhor Jesus, que não é o reino de Deus, porque a igreja não é o reino de Deus, mas é a sua legítima representação aqui na terra, superior no sentido representativo dos preceitos divinos a qualquer outra instituição humana. Esta sim deve proclamar e viver o reino dos céus, segundo aquelas características que aqui mencionei. Deve proclamar e viver o reino dos céus nos 4 cantos do mundo, ou seja, em todo o mundo, para que tenhamos então homens e mulheres saudáveis, famílias saudáveis, sociedades saudáveis e, por conseguinte, humanidade saudável no corpo, na alma e no espírito, para então experimentar a salvação e a vida eterna em Cristo Jesus. Somente em Cristo Jesus é que a humanidade tem a redenção do pecado. Bênçãos especiais de Jesus Cristo para você. Amor a Jesus. A glória sempre será de Deus, nunca a nossa. Nunca será nossa esta glória. Sejam abençoados em nome de Cristo. Shalom Adonai. Até o nosso próximo programa, Escola Bíblica no seu lar, se Deus permitir.